dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Silvio e hoje nós vamos ver a aula 4 referente às atividades 7 e 8. Nós vamos falar sobre o texto dramático e suas referências. Antes disso, eu vou fazer uma audiodescrição da minha pessoa. Eu sou baixo, tenho por volta de 1,70 m, cabelos curtos, olhos castanhos, sou pardo. Estou usando hoje uma camisa gola polo azul, com listras azul e branca, e uma calça jeans azul marinho. Vamos à aula então? Vamos lá. Hoje nós vamos ver o texto dramático, né? O tipo textual dramático. E sempre que a gente escuta essa palavra, né, dramático, a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa é em drama. Né? A pessoa chorando, sofrendo, nossa, está fazendo drama, mas nem sempre o texto dramático vai falar sobre dramas. Né? Ele pode falar sobre drama também, mas ele pode ter outros temas também. O texto dramático ele pode ser uma comédia, né, que vai fazer a gente rir. Ele pode ser um romance, que a gente vai ficar todo ali apaixonado, vendo aquelas cenas de amor. Mas o mais importante é saber que o texto dramático, ele é um texto que ele foi produzido, ele é produzido para ser encenado, né? Lá no teatro, as pessoas no palco, né, fazendo as suas falas, fazendo aquela movimentação toda no palco e às vezes interagindo com a plateia. Esse é o texto dramático, esse é o tipo textual dramático. E agora a gente vai ver de onde esse texto surgiu, como surgiu esse texto, tudo bem? Bom, a origem do texto dramático vem lá da Grécia Antiga, lá do século 6 a.C. Então é um tipo textual muito antigo, né? Ele foi concebido, ele foi feito, ele foi escrito primeiramente para comemorar festas lá na Grécia Antiga, principalmente as festas em homenagem, né, ao deus Dionísio, ao deus Baco, que é o deus do vinho, é o deus da festa, da fertilidade. Então, para comemorar a colheita do vinho, para comemorar o nascimento das crianças, eles faziam esse tipo, essa peça teatral, o texto dramático. Tá? Tudo começou lá atrás, lá na Grécia. E o que acontece? Com o passar do tempo, né, a gente vai ver esse tipo de texto não somente no teatro, ele foi se desenvolvendo, novos suportes, novas mídias foram aparecendo e a origem do texto dramático lá começou a derivar, começou a se transformar em outros tipos de texto, mas com aquela origem do texto dramático. Então a gente vai ver o texto dramático no cinema, né, nos desenhos, nos filmes, é um texto dramático também. A gente vai ver nas novelas brasileiras, né, muito famosas, também é um texto dramático. Então, o texto dramático ele nasce lá na Grécia, mas ele vai se desenvolvendo, ele vai mudando um pouco e vai chegando até as novelas, que também é chamado de teledramaturgia. Por quê? É aquele texto dramático que ele é feito para ser à distância. Claro que tem as diferenças, né? Tem a edição, né? Tem os comerciais, tem os capítulos, mas também é bem parecido com o texto dramático. E agora a gente vai ver os elementos do texto dramático, né? Porque o texto dramático ele é diferente de outros tipos de textos. Bom, ele é bem parecido com o texto narrativo, porque vai contar uma história também. Então, a gente vai ver no texto dramático os protagonistas, né? No caso do texto que nós vamos estudar nessas atividades, o Auto da Compadecida, a gente vai ter o João Grilo, o Chicó, a gente vai ter o Encourado também, o antagonista, né? Olha ele aí, cuidado com ele. E a gente vai ter também os personagens secundários, que vão habitar ali o texto para ver como aquela história vai se desenvolver. Até aqui é tudo muito igual ao texto narrativo. E agora a gente vai ver a diferença, a principal diferença entre o texto dramático e o texto narrativo. Bom, se o texto narrativo eu tenho aqueles parágrafos, né, com aqueles diálogos, tudo aquilo certinho, no texto dramático a gente vai ter falas e rubricas, a gente não vai ter aqueles parágrafos. Então, o que são falas? Falas no texto dramático vai ser indicando qual é o personagem, né, e o que ele vai falar naquela cena, naquele ato, em cima do tablado, em cima do palco. Então a gente tem ali o João Grilo, né, como um dos personagens, a gente vai ter a Compadecida e a fala dela, né, e por último aqui a gente vai ter o Encourado, que é o antagonista, né, ele falando também. Professor, fala é muito simples, né, é só o que o personagem vai falar, indicando ali tudo certinho. Mas o que é rubrica? Pessoal, rubrica também não tem nada de complicado. Rubrica é a indicação sobre o que o personagem ou algum elemento ali do palco precisa fazer, como se fosse um lembrete. Então, nesse primeiro exemplo aqui, do João Grilo, ele poderia ter uma rubrica do tipo, antes de falar essa frase, né, coçando a cabeça com cara de zangado.
para ele saber como ele tem que se comportar a falar aquela frase, a falar aquele texto ali no teatro. Então, rubrica é isso, uma indicação sobre o que o personagem ou algum elemento da peça precisa fazer. Aqui no Encorado também, né, quando ele fala protesto, né, lá debatendo com a Compadecida, poderia ter uma rubrica também, né, com a mão esquerda levantada, dizendo que estava protestando alguma coisa. Então, rubrica é uma indicação sobre o que o personagem precisa fazer durante aquele ato, durante aquela cena. Tudo bem aí, pessoal? Bom, agora a gente vai falar sobre o texto da atividade número 8, né, que a gente vai ver um texto muito famoso chamado O Auto da Compadecida. Bom, em primeiro lugar, esse tipo de texto alto, né, a gente lembra de automóvel, mas não tem nada a ver. Esse tipo de texto é um texto dramático e normalmente ele vai ter algum motivo, alguma coisa religiosa. Todo auto ele vai ter algum tema religioso, tá? E esse Auto da Compadecida ele ficou muito famoso. Ele foi escrito lá em 1955, né? Esse aí é o autor, o Ariano Suassuna, um mestre, né, da literatura brasileira, escreveu vários romances, vários textos dramáticos, né? Só que hoje a gente vai analisar com um pouquinho mais de calma o texto dramático dele, o Auto da Compadecida. Então, foi escrito lá em 1955, tá? E ficou muito famoso. Logo começou a ser encenado porque ele tem várias referências. E agora sim a gente vai falar das referências sobre esse texto dramático. Então a gente vai ter referências lá do Nordeste, do cangaço, de Lampião. A gente vê isso no filme, né? A gente vê isso no texto também, quando os cangaceiros chegam na cidade. Então já é uma referência, uma influência, né? Ele que era nordestino, sobre o que acontecia ali no Nordeste. A gente vai ter também influência, referências religiosas, né, sobre como os líderes religiosos se comportavam naquela época e se comportam até hoje, né, sobre a ganância dos líderes religiosos, que eles deixam um pouco de lado a fé e começam a pensar apenas no dinheiro. Então é um texto para a gente começar a pensar em algumas coisas. Referências também religiosas. A gente vai ter, pelo próprio nome, né, Auto da Compadecida. A gente vai ter o Encourado, que eu não vou dar cola para vocês porque tem uma questão que fala exatamente sobre isso, tá? E a gente vai ter o próprio Manuel, nesse texto também. Então a gente tem referência religiosa, referências históricas lá do Nordeste, do cangaço e outros tipos de referências também. Pessoal, esse texto ficou tão famoso, que ele foi adaptado. Como eu falei lá no início da aula, né, que o texto dramático começa lá na Grécia e depois ele vai se transformar em filme, em série, em novela, o Auto da Compadecida ele também foi readaptado, né? E a primeira vez foi lá em 1969, né? Um filme chamado A Compadecida, que a personagem principal, a Compadecida nesse caso, é a Regina Duarte, em 1969, mas não parou por aí, né? Ele também foi adaptado no filme dos Trapalhões, na década de 80 também, tá? Os Trapalhões no Auto da Compadecida. E a adaptação mais famosa, né, que todo mundo já viu na televisão, vira e mexe, passa na sessão da tarde, o Auto da Compadecida, com Selton Mello, Matheus Nastergalli, a Fernanda Montenegro. Essa é a adaptação mais conhecida de todas, tá? Agora ficou bem tranquilo para vocês fazerem as atividades, tá? As atividades 7 e 8, com mais tranquilidade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí e até a próxima aula.